Em meio ao caos do apocalipse zumbi, um homem foi deixado para trás no centro de uma cidade infectada, pensando que sua vida havia se tornado um inferno. No entanto, Akira gostaria de poder estar vivendo aquele caos do filme, porque como um perdedor solitário e nojento, viver isolado ainda seria o paraíso, em comparação com sua miserável vida no escritório. Seu primeiro dia de trabalho chega, e antes de se apresentar a seus novos colegas de escritório, todos apareceram animados de início. Isso fez ele pensar que finalmente iria conhecer algumas estrelas trabalhando como produtor de cinema. Assim que viu sua mesa, ele se distrai cumprimentando o chefe do setor, e logo uma garota esbarra nele, deixando os papéis caírem. E quando ele vai ajudar, ele acaba se apaixonando pela garota, que se apresenta como Saori Otori. Depois de um longo dia de trabalho, todos os homens comemoraram o primeiro dia de Tendo, e se interessaram pela sua vida acadêmica. Porém a única pessoa que chamou sua atenção foi Otori, que acenou com seu refresco para ele, e começou a comer um espetinho de carne. Quando viu como ela era fofa, Akira se perguntava o que ele estava sentindo. Porém, já eram 2 da manhã, e por mais que fosse seu primeiro dia de trabalho, ele teve que virar à noite para terminar todos os seus relatórios. Então ele ainda estava no escritório quando seu segundo turno começou, mesmo após trabalhar 2 dias seguidos. Ele percebeu que não estava prestes a ir para casa pelo segundo dia consecutivo, então uma semana se passou, antes que ele finalmente fosse capaz de ir para casa. Assim que finalmente terminou o serviço, ele caiu direto na cama. Algum tempo depois, o alarme toca e ele ainda se sentia privado de sono, e se perguntava quantos dias ficaria fora de casa desta vez. De repente ele não queria mais ir trabalhar, mas se obrigou a acordar, e tentou se motivar para continuar indo. Afinal era o emprego dos seus sonhos, e essa foi a vida pela qual ele passou anos estudando. Então ele decidiu nos contar como competições entre funcionários flexionam a quantidade de horas extras não pagas que eles trabalharam. Um deles até trabalhou 200 horas extras de graça, mas ele estava feliz por ter colegas de escritório gentis, que o convidavam para jantar com suas economias, e estava extremamente feliz com seu supervisor abençoado, que era tão apaixonado pelo seu trabalho que emocionou alguns. Algum tempo depois, ele se pergunta quando foi a última vez que tomou banho, porém seu supervisor fala que um de seus colegas de trabalho havia falecido, então ele assumiria todo o seu trabalho, sabendo que passaria mais tempo trabalhando. Ele então desejou que um míssil caísse sobre ele, mas Otori ofereceu-lhe um pouco de comida, para que ele pudesse continuar trabalhando. Ela era a única pessoa que o manteve forte esse tempo todo, porque ele estava secretamente apaixonado por ela desde o primeiro dia em que eles se conheceram. Uma vez que o chefe a chamou para seu escritório, o sorriso de Akira desapareceu, e logo a realidade caiu sobre ele. Afinal era possível ouvir todos os sons que Otori estava fazendo com o chefe. De volta para casa, ele se perguntou por que ainda estava trabalhando para esta empresa. Mesmo que quisesse encontrar outro emprego, ele não tem tempo de procurar um, e seus amigos estariam gastando muitas noites para pegar sua folga. Além de haver empresas piores na indústria, e a mulher era a única coisa que mantinha Akira forte na empresa, mas seu corpo já estava desistindo. No ano seguinte, o chefe da empresa forçou Akira a refazer seu projeto pela 5ª vez e quando o homem ameaçou tirar seu emprego, Akira concordou em refazê-lo. Porém, no metrô se não houvesse uma grade de segurança, ele finalmente acabaria com tudo. Afinal toda a cor do seu mundo já tinha desaparecido, ele chorava todas as manhãs antes de ir para o trabalho, e a sua mente caótica começou a consumir a sua visão. No entanto, as coisas melhoraram muito quando ele saiu de casa porque viu a multa por estacionar a sua bicicleta no local errado. Enquanto caminhava para bater na porta do gerente, ele percebeu um homem jantando uma mulher. E quando ele corre em sua direção, Akira fugiu e desviou de seus ataques. Porém, quase colidiu com mais 20 zumbis, mas por pouco recuperou o equilíbrio e subiu as escadas correndo. Durante a fuga, uma porta se abriu em seu caminho, mas Akira passou por cima, caindo com a cabeça ferida. Ele percebeu que todo o seu mundo estava cheio de zumbis, e se perguntou se devido ao apocalipse zumbi, não precisava mais trabalhar, o que fez ele correr enquanto grita de felicidade. Finalmente seu mundo estava novamente colorido. Ele então pula de um prédio esmagando alguns zumbis abaixo dele, e graças a ter assistido todos aqueles animes, ele aprendeu as habilidades de parkour, o que facilitou para desviar de todos os zumbis. Agora sua vida não precisaria mais ser monocromática. Ele pensou em todos os lugares para onde poderia viajar, e todos os filmes que finalmente poderia assistir. No entanto, havia uma pessoa que continuava vindo em sua mente. Ele se perguntou se Otori estava bem, afinal ele não se importava se ela era a queridinha do chefe.
Porque ele prefere ser comido por zumbis, do que se arrepender de seus sentimentos serem reprimidos. O que resulta em nosso protagonista resolver ir até a casa da garota. Assim que Akira finalmente chegou ao complexo de apartamentos, e encontrou o apartamento dela, ele começou a ficar com medo e percebeu o quão assustado foi o caminho até encontrar a casa de Otori, mas lembrou que o mundo já está louco. Então ele tocou a campainha. Mas quando ninguém atendeu, ele decidiu abrir a porta e olhar para dentro, encontrando os sapatos de um homem. Não demore logo, ele reconhece seu chefe dentro da casa dela. Isso fez esquecer como era ser um humano. E por mais que doa para ele dizer isso, Akira prometeu recuperar o controle de sua vida. Então começa a correr em direção a seu chefe, e agarra ele como um lutador de sumo, empurrando seu antigo chefe para fora do prédio. Mas o pior estava por vir. Assim que olha para o lado, ele então encontra Otori se transformando, e sem pensar muito, por acreditar que palavras poderiam salvá-la, confessou que desde o primeiro dia em que pôs os olhos nela, ele ficou completamente apaixonado, mas Otori começou a persegui-lo, o que forçou Akira a fugir, enquanto se despedia de seu primeiro amor. Quando a noite finalmente chegou, ele vai beber na loja de conveniência, e após se lamentar, Akira resolve viver sua vida ao máximo, e para isso, ele cria uma lista das 100 coisas que gostaria de fazer antes de virar zumbi. Enquanto estava sentado em seu escritório, o chefe de Akira gritou que sua febre não fazia sentido, porque ninguém iria embora até que todo o trabalho terminasse. Após o pesadelo, Akira acordou, e para sua felicidade, ele se lembra que não vai precisar mais trabalhar. E como era uma nova vida, ele resolveu limpar toda a sua casa, deixando o lugar habitável para um humano normal. Após a limpeza, pela primeira vez, ele experimentou tomar uma bebida após acordar. Enquanto assistia ao canal de notícias ao vivo, Akira viu como os zumbis estavam prestes a invadir a emissora, e a locutora não fazia ideia se o governo ainda estava no poder. Mas o programa acabou tendo dificuldades técnicas. Então Akira percebeu que esse problema pode estar acontecendo em todo o mundo. No entanto, assim que percebe que todas as suas bebidas tinham acabado, ele entrou em pânico, porque era a pior hora para ficar sem elas, já que hoje era dia de folga, e ele não queria sair saqueando alguma loja no meio de um apocalipse. Mas ele não poderia viver sua vida pacificamente sem a bebida celestial. Cortamos para um casal, onde a esposa já havia perdido todas as esperanças. Nenhum dos dois sabia o que iria fazer, e quando o homem desesperado iria chorar, ele viu a cara de tonto de Akira olhando para ele. Devido ao susto, os dois gritam, mas logo ele pergunta por que ele estava escalando os canos como um macaco. Mas ele disse que não podia usar as escadas devido aos zumbis. Após uma rápida apresentação, ele desceu o cano e perguntou se eles gostariam que ele trouxesse mantimentos. Então eles disseram a ele que apreciariam qualquer coisa que recebessem, mas a única coisa que a esposa queria era alguns brinquedos, porque seu marido não consegue satisfazê-la. Enquanto anda de bicicleta pela cidade, Akira percebeu que existem mais zumbis que antes. Assim que ele chegou na loja de conveniência, uma GoPro virou em sua direção, enquanto ele corria todo despreocupado. Porém, enquanto ele estava cantando, todo o seu corpo congelou. Assim que viu seu novo interesse amoroso, ele ficou surpreso por encontrar uma sobrevivente vagando, e por causa da solidão, ele tentou fazer amizade. Mas a garota simplesmente ignorou sua existência. O barulho de um caminhão buzinando chama a atenção da garota, e Akira se desculpou pela forma estranha que se conheceram, mas incrivelmente ele ainda pediu o número dela. Porém ela entendeu onde ele queria chegar, então se desculpou porque não iria correr o risco de diminuir suas chances de sobrevivência por alguém inútil. Ao mesmo tempo, os zumbis começaram a entrar na loja. Akira corre para proteger a garota, mas ela o pegou com o capuz e o jogou no chão. Ao mesmo tempo, o caminhão do Isekai entra na loja. Já Akira sentiu novamente o maior clímax de sua vida, mas quando ele tentou se levantar para agradecê-la, percebeu que sua bicicleta havia sido completamente esmagada. Mas pelo menos agora, ele entendeu que precisava analisar melhor suas ações. E não demora para ele ter de sair correndo novamente. Por sorte no caminho, ele viu uma motocicleta e começou a andar nela, mas ele se perguntou se poderia obter uma atualização ainda melhor, e diante de seus olhos, ele viu e encontrou a moto dos seus sonhos. Assim que voltou para a casa dos vizinhos, percebeu que as janelas estavam quebradas e que a casa inteira estava cheia de pintura corporal. Ao cair da noite, ele abriu seu caderno e começou a anotar as coisas que queria fazer quando criança, mas com esse apocalipse ele preferia ser comido por zumbis, do que se arrepender de não ter feito as coisas que desejava. Uma a uma, ele começou a escrever todas as coisas que sempre sonhou em fazer em sua vida, porém, ele percebeu que só conseguia pensar em 33 coisas para fazer. Na manhã seguinte, cortamos para a garota do mercadinho, que inicia seu dia com exercícios, enquanto ouvia o rádio de emergência. Assim que terminou o treino, ela começou a tomar um pouco de proteína,
e tentou se conectar com o governo americano, porém sem sucesso. A garota também tem uma lista, com a diferença de ser usada para garantir a contagem de suprimentos e redes de segurança. Cortamos para um homem que estava amarrando os sapatos, e quando ele foi comemorar sua fuga do apocalipse, um zumbi acaba com sua alegria. E assim termina o filme da garota. No entanto, isso fez a garota perceber que existem dois tipos diferentes de zumbis, aqueles que andam extremamente devagar, e aqueles que são capazes de correr para atacar suas vítimas. Ela tentou analisar os tipos de zumbis lá fora, porque ela acredita que se conseguir identificá-los, isso aumentaria as chances de sobrevivência. E como ela queria dados brutos, ela voltou para a loja e certificou-se de que a câmera ainda estava funcionando. Assim que começou a saquear toda a loja, ela notou sua sobremesa favorita, mas decidiu não pegá-la. Do lado de fora, ela viu um sobrevivente correndo para dentro da loja de conveniência. E quando ele entrou no corredor dela, enquanto se perguntava como uma anomalia de alguém tão tonto quanto ele sobreviveria. Mas sua atenção vira para a buzina do caminhão, e ela sabia que haveria uma grande chance de zumbis se acumularem devido ao barulho. O caminhão não estava atrás de novas vítimas para algum isekai. Porém, enquanto estava distraída calculando a rota do caminhão, Akira entra em sua frente. E para não deixar o garoto virar o protagonista de outro tipo de anime, ela o puxa pela gola, tirando sua chance de criar um harém de garotas monstros e princesas. Após tudo, a garota retorna para sua casa, ela analisa todas as imagens coletadas e se pergunta como uma única bebida faz alguém feliz. Porém, isso a fez se lembrar de seu doce favorito, e desejou tê-lo pegado. Em um clube nobre, uma pequena garotinha chora pela perda de seus pais, e logo um rapaz loiro a conforta, mas logo ele tem de sair para lidar com os mortos-vivos que ameaçam entrar na zona segura do estabelecimento. Cortamos para algumas horas antes, onde Akira percebe que o sinal de telefone retornou e com isso a internet. Então ele começa a receber várias mensagens paradas no tempo, e logo resolve ligar para seu amigo Kensho. Por sorte ou não muita, Kensho atende ao telefone, porém ele está preso em um motel, e para piorar ele não está sozinho no quarto. No filme tem mais cenas, mas sem pensar duas vezes, Akira resolve ir salvá-lo, e durante o trajeto até o prédio, ele se lembra dos tempos da faculdade, e de sua última conversa com Kensho. De volta ao clube, o gerente é a última linha de defesa, ou era assim que pensava, mas logo uma sirene toca traindo todos os zumbis, e graças a seu brilhante plano, Akira consegue entrar no prédio tranquilamente. Ao perceber o silêncio, Kensho começou a sair do quarto, e logo se depara com Akira. O mesmo grita seu nome e começa a se confessar para ele, onde revela toda a sua amargura sobre seu tedioso trabalho exaustivo que sofreu. Porém, sua amargura atraiu mais zumbis, e para não virarem almoço, eles correram até o terraço do prédio. E quando Kensho perdeu sua esperança em permanecer vivo, Akira o motiva com um salto entre os prédios, mas Kensho tremeu ainda mais na base ao olhar para baixo. Então chegou a vez dele liberar sua amargura para Akira, e após um bom drama, Akira lançou um discurso no jutsu, e Kensho, motivado por tudo, pulou atrás dele. E do nada ele resolve tirar sua roupa e quase cai do prédio. Por sorte Akira se torna sua mão amiga mais uma vez. Porém, nem tudo chegou ileso. A zona sul dele deu aquela rapada. Após o cair da noite, ambos tomam suas bebidas literalmente ao ar livre. No dia seguinte, no terraço, Akira aproveita um videogame, enquanto Kensho prepara o almoço. E assim que prova um pouco, Akira comenta que a comida ficou magnífica, já Kensho diz que saber cozinha é essencial para ser popular com as garotas. Então Akira promete encontrar uma garota para provar sua comida. Então eles olham para a rua, e é aí que descobrimos que zumbis também soltam gases. Algum tempo depois, Kensho adiciona seu desejo de virar comediante na lista de Akira. E assim ambos formam um pacto de viverem seus desejos antes de virarem um zumbi. À tarde eles saem para irem à loja, mas no caminho se deparam com uma barricada de entulhos. E sem demora o caminhão do Isekai aparece novamente em busca de um protagonista. Mas Akira já está em um anime e por isso consegue escapar de ir para outro mundo. Os dois então vão até o subsolo, e após darem de cara com uma horda e caírem da moto, eles correm até um portão e o abrem. E ao entrarem se deparam com uma luz neles. E logo descobrem 3 garotas e um velho. Eles ficam felizes em encontrar sobreviventes. E logo todos vão pegar algumas bebidas e salgadinhos para comerem. Elas se apresentam como Reika, Maki e Yukari. Elas revelam que ao chegarem ao Japão o país estava em um caos. Curiosos eles perguntam qual era a profissão delas. E Reika conta que todas são aeromoças. Os dois então percebem que seu desejo de jantar com uma aeromoça está prestes a se concretizar, e para garantir que aconteça, ele tenta puxar um assunto com Yukari, mas estraga tudo com uma pergunta besta.
E quando tenta pedir ajuda de Kensho, o mesmo está flertando com Maki, e para não sair perdendo, Akira vira uma garrafa de uísque, mas acaba vomitando no banheiro, e o Kari gentilmente vai até ele para ajudá-lo. Já Kensho encontra uma loja de camas e leva Maki para testá-la. Porém nas bebidas o velho acaba desmaiando devido a uma mordida na perna. E Reiko esperneia por todos os problemas, mas logo ela percebe o velho abrindo sua perna e quando tenta parar ele, ela percebe que ele virou um zumbi e grita. Isso faz Kensho se assustar, mas Maki insiste em repetir a dose. E após outra rodada, eles vão atrás do grito de Reika, já Maki mal consegue andar. E quando ele percebe que ela se transformou, ela pula em cima dele, porém ele desvia e sobra para a pobre coitada que mal para em pé. Cortamos para Kira e Urari que conversam na escadaria, e devido à sua distração dos dois, o velhote aparece como zumbi e ataca ela. Ao ver a cena ele corre ajudá-la, puxando o velho e o jogando da escada para salvá-la. Porém já era tarde, ela o manda embora enquanto distrai ele como refeição. Chorando ele corre até seu amigo, e assim que o encontra se depara com ele pegando uma TV. Os dois voltam para o terraço e Kensho repara que ele estava pensativo, porém ele anota no caderno seu sonho de infância. No dia seguinte, ele acorda após sonhar com suas lembranças de infância, e durante a manhã Kensho informa que as forças de autodefesa isolaram Hokkaido, criando uma zona segura. Mais tarde, Kensho resolve tingir o cabelo de loiro, e Akira revela seu desejo de virar um super-herói. Então ambos saem atrás de recursos e acabam em um aquário para acharem um traje de mergulho. Cortamos para um ônibus cheio de refugiados, porém um homem se transforma e acaba criando um caos dentro do ônibus, fazendo todos saírem correndo. Uma garotinha desesperada corre até o aquário e quando acaba caindo e está prestes a virar jantar, Akira aparece e a salva. E quando os outros passaram correndo por ele, uma garota chama sua atenção, e devido à sua distração acaba cercado pelos zumbis, e por mais que seu traje seja prova de mordida de tubarão, ainda é possível sentir dor. Kensho por outro lado, mete o pé para dentro, deixando ele bancar o herói sozinho. E após se livrar dos zumbis e voltar para dentro, ele vai falar com a garota, mas ela logo fala umas palavras ingratas e estúpidas para Akira, deixando o coitado com cara de inútil para todos. Ambos então percebem que o perfil da garota é ser super crítica e complicada, porém logo a atenção de todos se vira para um estrondo. E assim que ambos vão descobrir o que se trata, eles se deparam com um tubarão zumbi e com pernas. Sem pensar muito todos começam a correr e quando Kensho pergunta o que é a criatura, a crítica resolve dar uma aula de biologia marinha, usando termos e palavras complexas que nem a inteligência artificial conseguiria pronunciar. Eles sobem uma escada, mas se deparam com vários zumbis. Mas o tubarão aparece e quando todos começam a correr, a estudante desesperada empurra a crítica no chão, e quando ela estava prestes a virar sushi, Akira aparece para salvá-la. E mesmo assim a garota reclama de ser salva. Mas depois de pensar muito ela resolve unir forças com ele para derrotar o boss zumbi. E para isso ela vai até a loja local em busca de pilhas para atingir as correntes sensoriais do tubarão. Bom, Kensho também resolve entrar na luta como distração, e por algum motivo estranho ele fica peladão para isso. Então a garota retorna e joga uma pilha para ele. Então incorporando Izuku Midoriya, ele dá um super soco na fuça do tubarão. Após resolverem o problema, eles riscam o desejo de virar herói. E quando Kensho pergunta se ela não vai com os outros, ela diz que cansou de grupos grandes e novamente dá uma bronca em Akira por se arriscar por pessoas estranhas. Mas quando ele fala que ela virou uma pessoa querida para ele, ela fica envergonhada e sai andando. Antes deles se separarem ela passa o código do número do seu celular. Alguns dias depois, os dois amigos vão até uma joalheria para arranjar um relógio de ouro. Porém ambos percebem que sinal de telefone acabou de vez. E durante a noite estrelada, eles decidem partirem para a cidade natal de Akira, Guma. E para isso eles se preparam para a partida. E durante a partida, Akira resolve encontrar um trailer para viajarem com estilo e luxo. Porém, ao chegarem a uma exposição, eles se deparam com Shizuka. E quando Akira tenta convidar ela para o grupo, a garota o rejeita. Ao entrarem no evento, os dois ficam perdidos de felicidade ao verem todas as opções disponíveis. Por outro lado, Shizuka começa a avaliar os veículos para ver qual será o melhor para atender às necessidades deles em meio ao caos. E quando uma discussão sobre uma escolha final, uma horda aparece do nada e invade o local, o que resulta em todos serem forçados a entrarem no primeiro que viram à frente. Durante o caminho Shizuka explica que é possível que as forças de autodefesa estejam trabalhando para criar uma zona de segurança. Porém, eles acabam se acidentando após passarem em alguns trilhos de espinhos. Tanto o trailer quanto a moto acabam danificados. E quando Akira corre ajudar seu amigo, eles são cercados por um homem acompanhado por seus capangas do beisebol.
E logo Akira o reconhece como seu antigo chefe, e assim como no filme, ele oferece a opção de viver em segurança, em troca de trabalhar para ele novamente. E como pretendia garantir a segurança de seu amigo, ele aceita a estúpida oferta. Ao chegar ao local ele percebe que estão mais seguros com os zumbis que sob o comando de seu chefe. Mas ele sabe que deve trabalhar para garantir a segurança de seus amigos. Mas quando seu ex-chefe percebe que ele está usando o gerador para resfriar as bebidas, ele tenta dar uma bronca nele. Mas ao ver que seus subordinados ficaram felizes ao acreditarem que era para eles, ele resolve anunciar uma festa a todos, e assim evitar uma rebelião. Cortamos para um flashback, onde Shizuka se lembra de como era pressionada para ser perfeita quando criança. Bem, se você não quer perder a chance de descobrir as 100 coisas para fazer em um apocalipse, já se inscreve e arrebenta o like. E comentem Zon 100 para mais animes recap. Atualmente o anime está sofrendo com constantes adiamentos dos episódios, e assim que sair mais episódios eu trago aqui. Por hora acompanhe nossos outros vídeos na tela final.